Capítulo 4. Um sonhador que desejou mudar os fundamentos da ciência e contribuir com a humanidade, parte 4. Quase 20 anos se passaram. Após todas essas descobertas, eu estava animadíssimo. Afinal de contas, tinha renunciado a status, dinheiro, fama, sacrificar o tempo de minha família e dos amigos para investir neste projeto. Todavia, um grande problema surgiu. Que editora publicaria um livro de 3.000 páginas? Não era comercial. Então, percebi que os cientistas são ingênuos, eles são impelidos pelos sonhos sem imaginar os problemas que enfrentarão. Num esforço gigantesco, tentei resumir meu texto em 400 páginas e o enviei para algumas editoras. Queria ainda ser anônimo. Desejava que a força dos argumentos prevalecesse sobre a minha antiga fama. Com grande expectativa, aguardava as respostas das editoras. O tempo passou e eu não recebi nenhuma resposta. 4 meses depois, recebi a primeira carta de uma editora. Meus olhos brilharam. Enquanto abria a carta, fiz uma breve incursão dos longos anos de pesquisa. Lembrei o meu desejo ardente de contribuir para a ciência e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Abri a carta. A resposta? Uma negativa. Não queriam publicar meu livro. Um livro é como um filho. Rejeitar um livro é rejeitar algo que tanto amamos. Fui golpeado nos recônditos do meu ser. Mas não perdi a esperança. Pensava que certamente outras editoras se interessariam pelo meu trabalho. Passado mais algum tempo, chegou outra carta. Peguei-a, sentei-me numa cadeira, sentia-me como um jardineiro que cultivava ideias e via abrir o botão de uma flor. O resultado foi novamente negativo. Feri-me com os espinhos do fracasso. Quando estava no auge da fama, tudo parecia tão fácil. Agora, no anonimato, tudo parecia difícil. Recostei-me na cadeira e refleti. Não era um livro que eu queria publicar, era uma vida. As respostas que recebi eram evasivas. Seu livro é interessante, complexo, mas não preenche nossa linha editorial. Acreditava que algumas editoras nem tinham lido meu material. Olhei para dentro de mim mesmo e não desisti. Tirei mais cópias do meu material e fui à pequena agência do correio da cidadezinha onde morava e enviei a outras editoras. Foram mais longos meses de espera. Aguardei ansiosamente a resposta. Algumas nunca chegaram. De repente, outra carta chegou. Mais de um ano tinha se passado. Agora, acreditava que seria uma resposta positiva. Infelizmente, a resposta foi mais uma negativa. Abatido, comecei a acreditar que minha teoria dificilmente seria publicada. Recordei-me das noites de insônia em que ficara perturbado com os mistérios insondáveis do universo da inteligência. Rememorei o tempo em que me deixei absorver por minhas ideias e todo o sacrifício que fiz por causa delas. Passado algum tempo, chegou a quarta resposta. Desta vez, minha esposa veio entregá-la. Ela era ainda jovem e bonita. Eram muitos anos desde que a tinha assustado, dizendo que passaria grande parte da vida investindo nesse sonho. Ela correu riscos junto comigo, sonhamos juntos, choramos juntos. Engoliu a saliva, abriu a carta suavemente. A resposta? Mais uma negativa. O sonho tornou-se um delírio. Lágrimas rolaram pelas vielas do meu ser e pelos vincos do meu rosto. A coleção de frustrações paralisou-me. Janelas killers foram produzidas. Era mais fácil enterrar meu sonho. Era mais fácil represar minhas ideias. Afinal de contas, nem todos os sonhos se realizam, não é mesmo? O importante é tentar, eu pensei. Tentei, lutei, batalhei. Depois de quase 20 anos, já era tempo de descansar. As andorinhas chiurearam na primavera. Quando todos os íntimos não esperavam mais qualquer reação, olhei para tudo que tinha produzido e acreditei em meu sonho mais uma vez. Refleti sobre as principais descobertas e tive a convicção de que elas poderiam contribuir para a sociedade. Saí das cinzas. Fui novamente à pequena agência de correio e postei mais uma vez. Passados alguns meses, veio uma resposta. Já não tinha grandes expectativas. Foram muitos os acidentes no caminho desde o tempo em que eu era um jovem estudante de medicina. O que mais poderia esperar? De repente, uma surpresa. Desta vez, afinal, a resposta foi positiva. Uma grande editora resolveu apostar no projeto e publicar minha teoria. A aurora se estendeu em meu céu emocional. As andorinhas bailavam chiureando no anfiteatro dos meus pensamentos. Meu sonho deixou as páginas da minha alma e conquistou as páginas de um livro. Publiquei-o com o título de Inteligência Multifocal, o nome da teoria. Entretanto, após publicar o livro, recebi outro golpe.
Quase ninguém entendeu meus textos de tão complexos que eram. Os assuntos relativos à construção dos pensamentos, à formação da consciência e à estruturação do eu eram novos e muito complicados. Até psiquiatras, psicólogos, educadores tinham dificuldade em compreender meu livro. Apesar disso, recebi algumas mensagens de leitores dizendo que estavam impressionados com o conteúdo. Alguns cientistas começaram a usar a teoria para fundamentar suas teses acadêmicas, mas poucas pessoas tinham acesso ao conteúdo. Poucos exemplares foram vendidos. Teria de tentar explicar minha teoria numa linguagem mais acessível ou esperar que um dia após minha morte as pessoas a entendessem. Naquele momento vivi um dilema. Há um conceito na ciência perpetuado até os dias de hoje de que um pensador deve escrever apenas textos complexos, pouco compreensíveis para a maioria das pessoas. Resolvi estilhaçar esse conceito. Decidi democratizar a ciência, tornar as descobertas acessíveis a todos. Resolvi escrever livros de divulgação científica. Sabia que a imprensa poderia classificar erradamente meus textos como autoajuda, mas não me importei. O sonho de contribuir para a humanidade me envolvia. Assim, me empenhei em nova extenuante jornada. Senti que precisava escrever algo inédito. Como meu primeiro livro tratava do processo de construção de pensamentos e da formação de pensadores, tive a ideia de usar a teoria para analisar a personalidade de um grande pensador da história. Precisava escolher um grande personagem complexo e fascinante. Pensei em escolher Platão, Alexandre o Grande, Freud, Einstein, John Kennedy e muitos outros. Depois de muito pensar, fiz a escolha que aparentemente era uma loucura. Resolvi analisar a personalidade daquele que dividiu a história da humanidade, Jesus Cristo. Desejei conhecer, dentro dos limites da ciência, como ele protegia sua emoção, como resgatava a liderança do eu nos focos de tensão, como gerenciava seus pensamentos, como estimulava a arte de pensar. Decidi, portanto, entrar numa área que talvez ninguém tivesse investigado. Queria saber se ele era real ou fruto do imaginário humano, fruto da engenhosidade dos autores que escreveram suas 4 biografias chamadas de evangelhos. Sabia que essa pesquisa poderia levar-me a receber muitas críticas, dos religiosos aos intelectuais. Afinal de contas, era uma ousadia sem precedentes. Se estivesse na época da Inquisição, talvez eu não sobrevivesse. Como analisar a personalidade do mestre dos mestres? Como introduzir a psicologia numa área dominada completamente pela teologia? Algumas pessoas mais próximas acharam minha atitude arriscada. Depois de análise criteriosa das suas 4 biografias em várias versões e de avaliar as intenções conscientes e inconscientes dos seus autores, fiquei perplexo e deslumbrado. Percebi que, mesmo sem a paleografia, a crítica dos textos, e a arqueologia, a psicologia, podia provar que Jesus Cristo foi um personagem real, pois fiquei convicto de que os princípios que regem sua personalidade estão além dos limites do imaginário humano. Ele não apenas foi real, como sob os olhos da psicologia foi encantador. Preparei 2 capítulos e propus que a minha editora os avaliasse. O título desse novo livro era A Análise da Inteligência de Cristo. Meu editor achou muito interessante o texto, mas me disse que para publicá-lo precisaria fazer algumas modificações, pois os textos eram muito audaciosos. Além disso, como o primeiro livro não foi um sucesso, eu teria de esperar um prazo prolongado para publicá-lo. Eu respeitava meu editor e admirava sua competência, mas não era possível modificar o que eu pensava. Preferi não alterar o texto. Estava convencido de que a psicologia me levava a descobrir coisas preciosas sobre o mestre dos mestres que talvez nunca tivessem sido compreendidas. Fiquei intrigado ao perceber que ele é o personagem mais famoso da história, mas ao mesmo tempo menos conhecido em sua personalidade. Compreendi que ele atingiu o topo da saúde psíquica e o ápice da inteligência das situações mais estressantes. Por isso me perguntava com frequência: que homem é esse que tinha todos os motivos para ser deprimido e ansioso, mas foi plenamente tranquilo e feliz? O sonho tornou-se realidade. Passado um tempo, publiquei o livro em outra editora. O resultado? Algo que eu não imaginava. Um sucesso estrondoso. Várias pessoas disseram que não gostavam de ler livros, mas vararam a madrugada lendo este. Resgataram o prazer pela leitura, viajaram pelo mundo das ideias. Escrevi 5 livros sobre a inteligência de Cristo.
Pessoas de todos os níveis intelectuais, de todas as religiões, inclusive não cristãs, abriram as janelas da sua inteligência através desses livros. Entre as muitas mensagens que recebi, uma jovem universitária me disse que era muito crítica e que só gostava de ler Pablo Neruda, Camões, filósofos. Tinha levado vários livros para ler nas férias, inclusive o meu, mas o deixou por último, quando já não tivesse outra escolha. Após a leitura, escreveu que era o melhor livro que ela já tinha lido. Eu sabia que o sucesso não se dava à minha grandeza como escritor, mas à grandeza do personagem que eu descrevia. O primeiro capítulo desse livro, O Vendedor de Sonhos, é fruto das minhas pesquisas sobre a personalidade desse fascinante mestre. Outros livros se sucederam. Assim, meu sonho, surgido do caos de uma depressão, encontrou eco em minhas lágrimas, ganhou corpo nos corredores escuros de uma faculdade de medicina, atravessou meus fracassos, vivenciou rejeições, tornou-se, por fim, uma realidade. Hoje, mais de 5 milhões de pessoas leem meus livros todos os anos no Brasil. E agora, eles estão sendo publicados em mais de 40 outros países. As editoras que antes me rejeitaram hoje anseiam publicar meus livros. Mas os alicerces da minha personalidade não são os meus sucessos, e sim as lágrimas, dores e fracassos que vivenciei. Atualmente, os livros estão sendo adotados em diferentes faculdades, como psicologia, sociologia, educação, direito, e são usados em muitas teses de mestrado e doutorado em vários países, como Espanha, Portugal, Cuba e Brasil. A teoria da inteligência multifocal está sendo estudada em pós-graduação em diversas universidades. Vários profissionais estão se especializando, aplicando e expandindo suas ideias. Muitos se tornarão escritores e cientistas da área mais complexa da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos e se transforma a energia emocional. Há muito que descobrir ainda sobre o que somos e quem somos, mas já é um grande começo. Como disse, a inteligência multifocal não compete com outras teorias, mas, ao estudar os fenômenos que estão nos bastidores de nossa mente, pode trazer luz às demais teorias, como a da psicanálise, da psicoterapia comportamental e a teoria de Piaget, a teoria das inteligências múltiplas e a inteligência emocional. Alegro-me ao saber que inúmeros leitores estão aprendendo a ser líderes no teatro de sua mente, o que é uma tarefa difícil que exige treinamento. Há uma semana, após dar uma conferência em uma universidade, uma professora me abraçou emocionada, dizendo que sofria de depressão havia mais de 6 anos. Não tivera êxito no tratamento e havia tentado suicídio. Mas, 2 meses antes, leu 3 dos meus livros e sua saúde psíquica deram um grande salto. Um livro normalmente não é capaz de produzir esse efeito. Toda autoajuda é fugaz, se evapora no rolo compressor da vida. Entretanto, pelo fato de divulgar ciência, leva as pessoas a descobrirem ferramentas que possibilitem a elas resgatar a liderança do eu, reeditar o inconsciente e deixar de ser vítimas dos seus transtornos. Uma pessoa que possui uma doença psíquica deve procurar um tratamento psiquiátrico e ou psicoterapêutico, mas usar essas ferramentas pode acelerar seu tratamento, ser muito útil para nutrir a capacidade de decidir e alicerçar a segurança. Por isso, muitos psicólogos e médicos estão utilizando-as. Em Portugal, na cidade de Porto, há uma academia de sobredotados, gênios, que é um dos raros institutos especializados nessa área do mundo. Seu diretor, Nelson Lima, um culto doutor em psicologia, tem ensinado a seus alunos a construção de pensamento a partir da teoria da inteligência multifocal. O objetivo é que os sobredotados, os gênios, aprendam a se adaptar ao mundo externo, conhecendo o mundo interior, o fascinante funcionamento da sua mente. A teoria da inteligência multifocal pode ajudar os sobredotados, os gênios, mas os que têm inteligência dentro da normalidade também podem e devem expandir a arte de pensar por entender como se constrói a inteligência. Só caminhamos nos solos da vida com segurança quando conhecemos os terrenos da nossa própria personalidade. Nossa espécie está adoecendo. Muitos dos que julgam ser ateus são, na realidade, antirreligiosos. Marx, Diderot, Nietzsche, por discordarem das atitudes religiosas agressivas e incoerentes da sua época, se voltaram contra a ideia de Deus. Diferente deles, eu fui um ateu científico.
Não sei se houve outra pessoa nessa condição, por ser um pesquisador da construção dos pensamentos, investiguei se Deus não seria a mais brilhante construção da imaginação humana. Todavia, à medida que estudava profundamente o funcionamento da mente, descobri que há fenômenos que ultrapassam os limites das leis físico-químicas. Esses fenômenos não se encaixam nas duas principais teorias da física moderna, a teoria da relatividade de Einstein e da física quântica. Um dia escreverei um livro sobre este assunto. Percebi que somente um Criador fascinante, Deus, poderia conceber e explicar o fantástico teatro da psique. A ciência que conduziu muitos a descrerem de Deus gerou em mim o contrário, implodiu meu ateísmo, fez-me enxergar a assinatura de Deus atrás da cortina da existência. Vejo Deus no delírio de um psicótico, no sorriso de uma criança, na anatomia de uma flor e principalmente no mundo intangível dos pensamentos. Acho belo as pessoas que têm uma religião, que defendem o que creem com respeito e que são capazes de expor e não impor suas ideias. Quanto a mim, não tenho nem defendo uma religião. Minhas pesquisas sobre Jesus Cristo me levaram a ser um cristão sem fronteiras. Como eu disse, meus livros não apenas são usados nas universidades, mas também são lidos por cristãos, judeus, islamitas, budistas, ateus. Cada pessoa deve seguir sua própria consciência e ser responsável por ela. As pessoas insistiam com Jesus para saber qual era o seu rótulo, qual era a sua bandeira. Ele as olhava e dizia: Eu sou o filho do homem. Sua resposta era surpreendente. Ser filho do homem não é ter nenhuma barreira, nenhuma bandeira que segrega, a não ser a bandeira do amor, da entrega e da solidariedade. Ele era positivamente um servo da humanidade, amava até o limite do impensável. No mundo político, acadêmico e religioso, cristão e não cristão, existem grupos fechados, sectários, rígidos. Neste exato momento, em alguma parte da Terra, há pessoas matando, ferindo, destruindo, degladiando por causa das suas ideologias e de suas verdades. O conflito entre muçulmanos e o sistema ocidental, infelizmente, ainda vai produzir capítulos dramáticos. A crise na Chechênia, os conflitos do Sudão, a fome na África, as misérias da América Latina, os conflitos entre as Coreias, a crise entre a Índia e o Paquistão são sintomas de uma espécie doente. Nossa espécie está doente não apenas pelo estresse, pela competição predatória, pelo individualismo, pela síndrome do pensamento acelerado, mas também pela falta de amor, de fraternidade e de sabedoria. As ideias devem servir à vida e não a vida às ideias. Mas quem não é sábio serve às ideias. Os piores inimigos de uma ideia são aqueles que a defendem radicalmente, mesmo na ciência. Os radicais valorizam os rótulos, não sabem que o amor não tem cor, ideologia, raça ou cultura. Infelizmente, insistimos em nos dividir entre americanos e árabes, judeus e palestinos, pessoas do primeiro mundo e do terceiro mundo, ricos e miseráveis. Precisamos sonhar com o amor. Precisamos sonhar com uma humanidade fraterna, solidária, inclusiva, gentil e unida. Não é um dos maiores sonhos? Os sonhadores não são gigantes. Fracassei muito, errei muito, conheci de perto minhas limitações. Hoje tenho tido mais sucesso do que mereço. O dia em que achar que mereço tudo o que tenho, deixarei de sonhar e de criar. Serei estéril. Mais de 100 mil vezes por dia, bilhões de células do nosso coração pulsam sem que peçamos por isso. Temos muito do que agradecer. Os sonhadores agradecem a Deus o espetáculo da vida. Eles não são gigantes nem pessoas especiais, mas pessoas que tombam, choram e se levantam. Para mostrar aos leitores que cada pessoa tem tanta capacidade quanto eu e pode ir até mais longe do que eu fui, vou contar uma história real e curiosa. Depois de 25 anos de formatura do ensino médio, no segundo grau, minha turma resolveu fazer uma festa de confraternização. Foi uma alegria reencontrar meus colegas após tanto tempo. Brincávamos uns com os outros como se o tempo não tivesse invadido nossas vidas. Nossos professores foram homenageados com justiça. No meio da festa, um grupo de alunos pediu silêncio para homenagear um colega. Num clima de muito riso, fizeram um teatro improvisado para mostrar como era o seu comportamento. Contaram a minha história. Homenagearam-me não por ser o melhor aluno, mas por ser o mais relapso de todos. Sorrindo, uns disseram que eu tinha apenas um caderno, mas não havia nada escrito nele. Outros comentaram que eu não tinha nenhum caderno.
Depois de muitas gargalhadas, passaram a lista da média final das notas. Minha nota era a segunda da lista, de mais de 40 alunos, só que de baixo para cima. Meus amigos vinham me abraçar emocionados, orgulhosos e impressionados em ver onde eu cheguei. Alguns que tinham profissões bem humildes, mas não menos dignas do que a minha, me chamavam de doutor. Eu dizia, doutor, eu? Não, sou apenas um amigo de vocês. Então, eu pegava a lista das notas e mostrava que eles eram melhores do que eu. Eram mais aplicados e mais eficientes. Ao recordar aquelas notas, sentiam-se animados, resgatavam sua autoestima. Novos abraços, novos risos, nova comoção. A vida é uma universidade viva. Tempos depois, quando eu estava escrevendo este livro, encontrei uma das minhas amigas daquela época, a Malu. Não tivera oportunidade de conversar com ela na festa de confraternização. Havia 25 anos que não nos falávamos. Ela me disse que era professora numa escola pública da periferia de uma cidade distante. De repente, ela me comoveu com sua conversa. Comentou que há anos conta a minha história para seus alunos que são pobres, vítimas de violência, que vivem no meio de traficantes e não têm esperança de ascensão social. Disse que conta a minha história para estimular seus alunos a não terem medo de sonhar. Curioso, perguntei o que ela lhes dizia. Rindo, ela me respondeu que contava que eu era relaxado, não estudava e vivia distraído. Meus cabelos estavam sempre espetados. Os botões da minha camisa viviam abotoados errado. Metade da minha camisa ficava dentro da calça e metade fora. Meu comportamento levava à loucura o inspetor de alunos, que era bem rígido com o nosso uniforme. Dei muitas risadas. No mesmo dia, reuni minhas 3 filhas e lhes contei o que Malu me dissera. Minhas filhas riram bastante, mas comentaram que eu não tinha mudado muito. Brinquei com elas, ressalvando que, pelo menos nas minhas conferências, eu vou fantasiado de terno e gravata. Todos nós rimos. Minhas filhas e minha esposa cuidam de mim. Nunca sei combinar uma roupa, e se me deixarem por conta própria, sou capaz de vestir uma meia de cada cor. Antes de me despedir de Malu, indaguei. Sabe de onde eu estou chegando agora? Ela olhou-me sem resposta. Da agência do correio, onde acabei de postar uma carta para Israel. Ela ficou surpresa e eu continuei. Essa carta contém um grande sonho, um contrato de publicação. Meus livros serão publicados no Oriente Médio. Ela ficou emocionada. Eu tenho origem judia e árabe, além de espanhola e italiana. Os conflitos entre esses povos tocam as raízes da minha emoção. Sonho em ver as crianças judias e palestinas brincando juntas nas ruas de Jerusalém. Sonho em ver os adolescentes olhando para a vida sem medo do amanhã. Desejo que meus livros possam contribuir pelo menos um pouco para que o discurso de Martin Luther King faça eco naquela região e que os escravos do medo e do terror possam enfim cantar. Finalmente livres, finalmente a paz triunfou sobre o ódio. Finalmente descobrimos que somos irmãos, que pertencemos à mesma espécie. Finalmente descobrimos que a violência gera violência, que os fracos condenam e julgam, mas os fortes perdoam e compreendem. Agora, enfim, podemos chorar, abraçar, amar e sonhar juntos. Algumas lições. Alguns cientistas dizem que escrevi uma das teorias mais complexas da atualidade. Outros me acham especial porque recebi título de membro de honra de uma academia de gênios ou porque dou conferências para intelectuais. Mas não esqueça que fui um dos piores alunos de minha escola. Escrevi minha história para mostrar que qualquer pessoa pode me superar. Como pesquisador da inteligência, estou convicto de que minha inteligência não é melhor do que a de ninguém. A mais excelente genialidade é a construída nos escombros das dificuldades e nos desertos secos dos desafios. Eu creio que não possuo a carga genética de um gênio e tenho convicção de que o anfiteatro da minha mente possui os mesmos engenheiros, os mesmos fenômenos que constroem as cadeias de pensamentos de qualquer ser humano. Por isso, realmente torço para que muitos jovens e adultos, através da leitura deste livro, sejam audaciosos em pensar e possam ir mais longe do que eu fui. A humanidade precisa de pensadores apaixonados pela existência. Para encerrar este capítulo, gostaria de reforçar algumas lições que aprendi. Aprendi que a disciplina sem sonhos produz servos que fazem tudo automaticamente, e os sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas que não transformam sonhos em realidade. A respeito desse ponto, eu ainda sou uma pessoa desorganizada, mas em relação aos meus sonhos, sou disciplinado. Por isso, quando escrevo, procuro ser, mais do que um escritor, um escultor de ideias.
Aprendi que os sonhos transformam a vida numa grande aventura. Eles não determinam o lugar aonde você vai chegar, mas produzem a força necessária para arrancá-lo do lugar em que você está. Aprendi que ninguém é digno do pódio se não usar suas derrotas para alcançá-lo. Ninguém é digno da sabedoria se não usar suas lágrimas para cultivá-la. Ninguém terá prazer no estrelato se desprezar a beleza das coisas simples no anonimato, pois nelas se escondem os segredos da felicidade.